Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês, só porque é legal, um pouco sobre a fórmula de Bhaskara. Tá? Começar fazendo críticas a ela, mas tem mais do que isso, tá? Que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes de fazer, né, as minhas críticas e as minhas observações, vamos lembrar do que se trata, né, em qual contexto que a gente fala da fórmula de Bhaskara, que é um nome bem comum aí para quem estudou matemática no ensino fundamental, ensino médio, ali a gente vê ela com bastante frequência. A fórmula de Bhaskara aparece no conceito da resolução de equações do segundo grau. Então, no caso aqui, nós temos uma equação de segundo grau genérica ax² mais bx mais c, né, igual a zero. Aqui eu quero saber quais os valores de x que satisfazem essa equação. Para descobrir isso, né, para uma fórmula, existem macetes ali, outras maneiras para situações específicas, mas para uma fórmula, para uma equação geral, uma fórmula que sempre resolve o problema para mim, se eu fizer toda a aritmética direitinho, é a fórmula de Bhaskara, que corresponde à seguinte, né? Eu vou dizer que, olha, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Então, é a essa expressão aqui que a gente chama de fórmula de Bhaskara. E daí existem diversas observações a serem feitas, eu vou tentar passar por algumas delas brevemente. Uma, do ponto de vista histórico. Essa fórmula não foi descoberta necessariamente por uma única pessoa, tá? Então, ainda que a gente faça essa associação aqui com, acredito eu, matemático indiano Bhaskara, espero não estar falando besteira, pode ser sempre um risco. Existe uma contestação histórica aí para quem que a gente pode atribuir, né, ter descoberto essa fórmula e tal. Além disso, existe um certo abuso aqui nessa fórmula que eu escrevi, porque eu coloquei x, né, como se fosse uma variável, recebe esse valor, o resultado dessa expressão, mas tem um mais ou menos. Ali tem um leve abuso de notação, porque na verdade uma equação do segundo grau pode ter até duas raízes. E daí no caso, então aqui onde eu coloquei x igual, vocês poderiam interpretar, olha, uma das raízes x1 é igual a essa expressão, usando mais ali antes da raiz, e a outra, antes da raiz quadrada, e a outra usando menos. Tá? Por simplicidade eu coloquei uma só. Mas ok, feitas essas observações, o que eu queria observar sobre a fórmula de Bhaskara para vocês? Bem, uma fórmula ela tem algumas funções, uma fórmula matemática. Né? Uma delas é resolver o problema. E nesse quesito, nós temos que dar um mérito para a fórmula de Bhaskara, porque ela te dá ali uma expressão algébrica, ali, um conjunto de regras algébricas ali, que se você seguir certinho, se fizer os passos aritméticos ali para os valores que forem, se você pegar qualquer equação do segundo grau ali para quaisquer valores de A, B e C, colocar na fórmula, resolver certinho, não errar as contas, você descobre quais são as raízes daquela equação. Então, de fato, ela resolve o problema, e resolver equações de segundo grau é um problema relevante, tá? É um problema que aparece em diversos cenários aí, tá? Desde um simples cálculo de terreno com fórmulas irregulares, sabe? Eu quero ter um terreno meio esquisito ali, eu quero dividir ele ao meio, tal, já pode surgir uma equação de segundo grau. Até ou complicações mais sofisticadas na física, nas engenharias e na economia e em outras áreas. Tá? Então, foi um grande avanço histórico quando a humanidade, né, descobriu como resolver essas equações. Legal, isso incontestável. Mas uma outra função, uma outra característica desejável para uma fórmula é que ela te dê uma intuição de como as grandezas que são o input, que entram ali naquela fórmula, se relacionam com o que sai. Tá? Para dar um exemplo bem simples, se a gente pensar lá na física, né, a força é igual a massa vezes aceleração. Essa fórmula te diz muita coisa. Ela não só resolve o problema de saber se é dado uma massa e uma aceleração, qual é a força que está sendo aplicada, né, a qual força aquilo corresponde. Se eu detecto, eu falo, opa, esse objeto de massa 10 kg está tendo 2 de aceleração por segundo. Eu sei quantos newtons, resolvendo a fórmula. Mas ela também nos dá uma intuição. Ela nos diz, olha,
a força aplicada é diretamente proporcional à massa, também é diretamente proporcional à aceleração. Quer dizer, se eu dobrar a aceleração, eu dobro a força. Se eu dividir por 2 a massa, eu divido por 2 a força. Então ela me conta alguma coisa sobre a natureza do problema. E para mim, pelo menos, Bhaskara não conta nada. Tá? Essa fórmula aqui, ela fica tão complicada aqui, né, que você fica assim, o que diabos? Como, né, onde o A está ali no meio, o A está dividindo, tem um B ao quadrado dentro da raiz, tem um B fora. Como que cada um desses fatores nos conta algo sobre o problema que eu estou resolvendo, né? Eu não discordo, como eu já disse, que algebricamente ali ela resolve o problema, é uma fórmula válida, mas ela nos conta muito pouco. E essa é parte da minha birra com ela. Quando uma fórmula nos conta muito pouco, ela não está lançando luz sobre a natureza do problema, ainda que ela possa resolver instâncias específicas do mesmo. E então, feito esse disclaimer, por que eu tenho minha implicância com ela, vamos tentar tirar um pouco mais de intuição aqui. Tá? Vamos descobrir em particular que nem sempre a gente precisa da fórmula de Bhaskara. Eu vou mostrar para vocês que não só em casos particulares, no caso geral, existem métodos mais intuitivos para resolver o problema e no qual você tem mais domínio do que está fazendo, e no final a gente vai usar esse método para resolver, para descobrir de onde vem a fórmula de Bhaskara. Falar assim, ao invés de ser uma coisa que caiu do nada, a gente vai deduzi-la. Tá? Acho que é interessante, tá? Pelo menos eu acho, espero que vocês concordem. Então vamos começar entendendo qual é a dificuldade. Tá? Porque, por exemplo, quando eu tenho uma equação do primeiro grau, por exemplo, ax mais b igual a zero, a gente, com o nosso conhecimento básico de álgebra, assim, a gente sabe resolver isso, né? A gente quer isolar o x. Então, o que a gente faz? A gente vai passar o b para o outro lado, né? Eu subtraí, né, formalmente falando, subtraí b dos dois lados, então eu elimino o termo constante de um lado e ele aparece com o sinal trocado do outro. Depois eu divido os dois lados pela mesma razão, e supondo que a é diferente de zero, eu tenho que x é igual a menos b sobre a. Nesse momento, que nessa passagem, eu estou supondo que eu estou fazendo uma suposição que a é diferente de zero, senão não faria sentido dividir os dois lados por a. Mas notem que basta uma manipulação, não precisa de uma fórmula para isso. Então, de onde vem a dificuldade da equação do segundo grau? Como a gente bem sabe, nem todas são tão difíceis assim. Eu vou colocar uma aqui, que até que é simples, que é, por exemplo, agora com valores, tá? Em vez de usar variáveis, ali, em vez de usar letras para representar quaisquer coeficientes, eu vou colocar valores. Eu vou dizer, olha, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Manipulando ela algebricamente, eu consigo isolar esse x. Né? Eu consigo deixar x ao quadrado de um lado, do outro o valor 4, aplico raiz dos dois lados, e daí eu vou ter que x é igual a mais ou menos 2. Né? Porque tanto, aí de novo, duas raízes, né? Por isso esse abuso, né? Não é um único x, tá? Seria um x1, um x2, só estou simplificando. Mas o fato é que tanto o valor 2 elevado ao quadrado vai dar 4, quanto o valor menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Consegui resolver. Tá, isso não é para ser surpreendente para vocês, mas tem algo que a gente pode aprender a partir daqui que vai ser útil para a gente. E é o seguinte, quando eu consigo colocar todo o meu x que está elevado ao quadrado de um lado, né, um termo ao quadrado de um lado da equação, e do outro lado só termos constantes ali, só valores, né, que podem depender dos coeficientes, não tem problema, mas que não dependem da minha variável que eu estou analisando, eu sei resolver. Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados e daí eu resolvo. Então, o fato de que isso aqui, né, foi fácil de resolver, nos dá uma dica de que, olha, a dificuldade que a gente enfrenta, não só, mas que eu quero explorar agora, a dificuldade na qual eu estou de olho é justamente porque na fórmula geral eu tenho um termo ao quadrado, ali no caso ax ao quadrado, e eu tenho um termo elevado à primeira potência, b vezes x. O que dificulta muito para eu colocar os termos quadrados de um lado e o que não é quadrado do outro, tá? Para simplesmente colocar uma raiz e resolver. Tá? É daí que vem a complicação. Para dar um exemplo, vamos pegar aqui um exemplo palpável. De novo, vou pegar aqui x ao quadrado mais 5x mais 3. Tá? Digamos que isso aqui é igual a zero. Se eu quiser isolar todo mundo que não tem x de um lado, olha o que acontece. Eu vou ficar aqui x ao quadrado mais 5x é igual a menos 3.
beleza, eu até posso tirar a raiz aqui, eu vou trabalhar com o número imaginário, porque ficou negativo, mas não é esse o problema, tá? Isso aí algumas equações têm raiz imaginária, não seria esse o problema. O problema é que uma raiz quadrada não resolve esse meu lado esquerdo aqui. Como ele tem dois termos ali, o x ao quadrado mais 5x, eu não sei resolver isso com facilidade. Então não simplificou meu problema. Ao contrário do anterior, quando eu só tinha o x ao quadrado e o menos 4, passei de lado e ficou mais simples. Eu sei tirar a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado ou de um termo elevado ao quadrado. Eu sei tirar a raiz quadrada de uma constante. Então eu consigo resolver os dois lados. Aqui não. Aqui esse 5x embaça o meu rolê aqui. Eu não sei resolver ele. Se eu passar ele para o outro lado, ele também não vou saber resolver ele raiz quadrada de menos 3 menos 5x. Eu não sei resolver isso também. Então a dificuldade é essa, é não conseguir deixar de um lado só termos constantes, termos que não dependem de x, e do outro um termo ao quadrado. Se eu conseguir isso, eu tiro raiz quadrada e a coisa anda. Então, espero ter sido convincente aqui para vocês de que, olha, a gente consegue, é isso que a gente gostaria. Tá? E sendo isso que a gente gostaria, é bom saber o que a gente quer. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente pode começar a procurar.